Amados, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, essa tarde eu estava orando. É claro que nós tivemos um dia abençoado hoje. Escola dominical pela manhã, culto raízes depois. Hoje estamos aqui. Ontem tivemos com a juventude, ali na 10ª região, congresso com mais de 1.500 jovens aproximadamente, Jesus batizando com o Espírito Santo. Teve a tribo aqui também, os nossos jovens reunidos. A verdade é que Deus está trabalhando sempre, cuidando de nós. O Haddad teve reunido sexta-feira aqui, foi uma bênção, continua sendo abençoado. Mas a palavra que Deus colocou ao meu coração nessa tarde foi que hoje será uma noite de renovo. Deus falou ao meu coração que Ele vai trazer renovo para as nossas forças. Deus olhou para nós como cansados, e Ele falou forte ao meu coração: será uma noite de renovação de forças. Deus sabe da longa caminhada que nós temos até nós alcançarmos o prêmio da nossa soberana vocação. Deus sabe o caminho que não é tão fácil, é árduo o nosso caminho. O caminho que nós escolhemos é um caminho difícil. Não é só um mar de rosas, é um caminho difícil. Mas nós temos alguém lá do outro lado, nos esperando. Como um pai que quando ensina as crianças, o seu filhinho dar os primeiros passos, sabe, lá na sala, que ele encosta na parede, encosta o bebê no sofá e chama para que ele venha dar os seus primeiros passos e que ele avance. Essa noite é uma noite assim, que Deus está acenando para nós e dizendo: vem, eu estou te esperando.
É uma noite de Santa Ceia, onde nós vamos participar do pão e do cálice, e isso será renovo para nós. Até porque esse momento é um momento muito especial, e o próprio Jesus disse: eu desejei muito estar com vocês nesta ceia, na última vez que ele participou com os discípulos. Mas ele não encerrou a história, ele fez um link com a eternidade, quando ele diz: até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele está esperando Pedro, Tiago, João. Ele está esperando aqueles que estavam à mesa com ele. Ele está sempre fortalecendo a sua igreja. Ele está sempre fortalecendo os seus discípulos. E se você já participou dessa mesa algum dia, não importa a tua condição, você pode estar cansado, abatido, fraco, mas Jesus está te esperando até aquele dia. Há um link da tua vida com a eternidade, e nesse caminho ninguém poderá nos impedir. Nós vamos chegar do outro lado. Quantos acreditam? Glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Amados, nós estamos vendo a história de um homem chamado Elias. Quando falamos de Elias, lembramos do profeta de fogo. Um homem admirável, um homem que nós olhamos para ele, e qualquer crente do século 21 queria ter as virtudes de Elias. Ou quem não queria ter autoridade para fazer chover, ou autoridade para fazer parar de chover. Esse era Elias. Mas diz a Bíblia que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não há diferença nenhuma entre você e Elias. Elias era um homem de fé, mas Elias estava vindo de uma batalha espiritual muito grande, muito forte. Ele havia há 3 anos profetizado que não haveria mais chuva em Israel, e assim aconteceu. Durante esse período de seca, Deus sustentou ele, lá no ribeiro de Querite, mandando pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, ou à tarde. Quando secou o ribeiro de Querite, Deus o enviou para Serepta, na casa de uma viúva pobre. E aquela viúva pobre, ela serviu de sustento para Elias. Deus ainda cuida de nós nos momentos mais difíceis, seja no ribeiro de Querite, ou seja sob os cuidados de uma viúva pobre. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da igreja em Tubarão. O Senhor tem cuidado de você, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. O Senhor tem cuidado de nós. Quando passa os 3 anos, era seca sobre a terra, e Deus fala para Elias: te apresenta para Acabe, vai vir chuva. Elias se aproxima de Acabe, um rei que havia desobedecido a Deus, juntado-se a Jezabel, uma mulher profana, que fez com que o povo desviasse dos princípios de Deus. Quando Elias volta, Acabe o chama de perturbador de Israel, e Elias então resolve confrontar Acabe e todo o povo de Israel, dizendo que o povo estava naquela situação por causa da desobediência. Ele manda juntar todo o povo, ele manda juntar os profetas que estavam profetizando em Jerusalém, os profetas de Baal, e ele põe à prova o verdadeiro Deus. Elias quer tirar a dúvida de quem é o Deus de Israel. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós não podemos ter confusão em quem nós servimos, a quem nós servimos.
Não podemos ter dúvida de que o nosso Deus tem poder para fazer o impossível. Ele faz o impossível. Aquilo que parecia impossível, o conjunto cantou de forma providencial. Elias chama os profetas de Baal e faz um desafio. Vamos tomar 2 novilhos. Vocês apresentem um, eu apresento o outro. Preparem um altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eles aceitam o desafio e começam então a preparar o sacrifício, preparam a lenha, preparam o novilho, colocam diante da lenha e começam a clamar para que os deuses deles enviem fogo do céu. Desde a manhã até o meio-dia nada acontece. Ao meio-dia Elias se levanta e começa a zombar deles, dizendo: clamem mais alto, talvez o vosso Deus esteja viajando, talvez o vosso Deus esteja ocupado, talvez o vosso Deus esteja dormindo. Clamem mais alto. Eles clamam mais alto, eles se rasgam, se cortam, e o Deus deles não responde com fogo. Elias diz: agora chegai-vos a mim, agora é a minha vez. Ele começa a consertar o altar, reparar o altar, toma 12 pedras, conforme as tribos de Israel, ele prepara a lenha sobre o altar, ele prepara o sacrifício, e ele começa a clamar ao Deus de Israel, um Deus que responde com fogo. Quando nós nos propomos a consertar o nosso altar, quando nós nos propomos a pôr em ordem a nossa casa, algumas coisas, ajustar as velas, pôr em ordem algumas coisas que não estão conforme a vontade de Deus, nós vamos pegando pedra sobre pedra, colocando no seu devido lugar, para que Deus venha responder às nossas orações. Não tenha dúvida que quando você preparar a tua casa, Deus responderá do céu com sinais e com maravilhas. Depois de preparado o altar, Elias diz: agora joguem água, encharquem este altar, para que não fique dúvida que o nosso Deus é Deus. Fazem a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, jogam água e não há mais nada seco naquele altar. Então Elias começa a clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ou Deus de Israel, eu peço que tu responda com fogo do Senhor, para que este povo creia que tu és Deus e que eu sou teu servo. Veio o fogo do Senhor e queimou, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o valo ao redor que tinha água ficou seco, e todos tiveram que se curvar e reconhecer que só Deus é Deus de verdade, que só Deus é Deus em Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: você tem um Deus e Ele é verdadeiro, Ele é único, Ele é poderoso. Diante disso, todos reconheceram que Deus era Deus e se curvaram. E aí Elias começa a fazer justiça. Aqueles profetas de Baal são pegos e são mortos, porque a desobediência gera a morte. Toda desobediência gera a morte. E quando aconteceu isso, todos viram realmente que Deus era Deus e se curvaram perante o Senhor. Porém, quando Acabe vê isso, depois que os profetas morrem, depois que o povo está adorando a Deus,
Acabe vê isso e Elias diz: Acabe, manda avisar Acabe que haverá agora uma grande chuva. Pode preparar que haverá uma grande chuva. Elias sobe no Monte Carmelo e começa a orar. Manda o seu servo observar se vem a chuva. E você conhece a história. 7 vezes o moço vai ver, para ver se acha algum sinal de chuva. E nada encontrava, até que na 7ª vez ele disse: olha, eu vejo apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: corre, avisa Acabe que haverá uma grande chuva. Diz para correr, para que a chuva não apanhe eles. Amados, o céu se enegreceu e lá veio a chuva. Veio uma chuva porque Deus havia estabelecido um concerto com o povo de Israel. Quando nós nos consertamos com Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, tiramos o foco daquilo que estava tirando a nossa adoração, tiramos o foco daquilo que estava tirando o nosso tempo, tiramos o foco daquilo que estava desgastando as nossas forças. Deus manda uma chuva sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Quando nós buscamos ao Senhor de verdade, Ele envia do alto céu o seu sinal, seja com fogo ou seja com chuva. Eu não sei se você precisa de fogo ou precisa de chuva, mas se você preparar o altar, se converter ao Senhor, o Senhor enviará do céu a tua bênção. Porém isso chegou aos ouvidos de Jezabel, aquela mulher. E quando chega a Jezabel, ela fica enfurecida e ela manda um recado para Elias dizendo: olha, me façam os deuses a mesma coisa, se amanhã a esta hora você não ser como um deles. E sabe esse Elias, esse homem forte e corajoso, ele ficou com medo. O inimigo consegue colocar medo em gente forte. Satanás consegue colocar medo numa moça que está fazendo faculdade, todo mundo está se admirando, e ela tem os seus medos. O inimigo consegue colocar medo num policial fardado. O inimigo consegue colocar medo em quem está guerreando, em quem está lutando. A verdade era que Elias vinha de uma pressão espiritual muito forte, de uma batalha espiritual muito forte, e isso trouxe sobre ele um cansaço emocional, um peso que ele não suportou. Eu quero dizer uma coisa para você: esses cansaços, essa fadiga, que muitas vezes nós vivemos, fruto de enfrentamentos espirituais, guerras espirituais que estamos batalhando todos os dias, e nós não percebemos, nós vencemos no Carmelo, mas no vale temos medo. O Senhor está falando para alguém aqui que está batalhando e está cansado, está com medo, medo de não vencer, medo de não chegar, medo de não avançar, medo de não conquistar. Pais com medo, pais com medo de perder seus filhos, esposas com medo de perder seus maridos, de romper seus casamentos, pessoas com medo da doença, pessoas com medo da falência, pessoas com medo do presente, com medo do futuro, e alguns com os traumas do passado. E aí vem o medo, e nós ouvimos a voz de Satanás dizendo que vai nos destruir.
Elias passou por esse momento e de repente ele vai em direção a Berseba, lá encontra um pé, um zimbro, uma planta comum naqueles desertos, mas era a única sombra que tinha, era o único acolhimento que tinha, e ali ele se coloca debaixo daquele zimbro. Talvez alguns ramos daquele zimbro faziam um pouquinho de sombra para ele, e era todo o acalento que ele tinha, nada mais. Ele olha para a situação dele e diz: basta, Senhor, basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor que meus pais, acabou-se. Quando eu falava com Deus essa tarde, Deus falava no meu coração, e tem algumas pessoas debaixo do zimbro, com medo, desistindo, entregando, se rendendo, jogando a toalha branca, sabe? Não dá mais, não há esperança, eu estou sozinho. E Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu o teu coração, Deus conheceu os teus medos, e Ele vem falar nesta noite, que não é o fim, não é hora de desistir, não é hora de desistir. O Senhor te chama nesta noite para te levantar novamente. O Senhor te levanta e diz: não desista. O Senhor está falando para você que não é o fim, não é o que você pensa, não é o que está no teu coração que vale. Não, 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 o Senhor está dizendo para você: não desista do teu ministério, não desista do teu chamado, não desista do teu propósito, não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não perca a esperança. O Senhor está falando essa noite, alguém que está na mesma situação de Elias, cansado, dizendo: basta, é só até aqui, Senhor. O Senhor tem coisas novas para esta igreja, o Senhor tem coisas novas para você, o melhor de Deus ainda está por vir para a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, e aquilo que porventura você não ver acontecer, você vai ter a certeza que a tua descendência fará aquilo que está no teu coração. Deus vai abençoar você, a tua casa, teus filhos, os filhos dos teus filhos. A bênção será abundante, porque não é o fim, diz o Senhor. Não desista, não desista. O Senhor está nos chamando a olhar para um Deus que respondeu com fogo, a olhar para um Deus que respondeu para nós ali atrás, a olhar para as nossas experiências já vividas, a olhar para os momentos que já passamos pelo vale da sombra da morte, a olhar para os momentos que parece que estávamos sozinhos, só com os nossos passos na areia, mas o Senhor estava cuidando de nós, o Senhor estava cuidando de nós nas nossas horas mais difíceis. Ele é o bom pastor, e como bom pastor, às vezes Ele nos carrega no colo, como cordeirinhos que nos carrega no colo. Ele sabe que não temos força para caminhar por nós mesmos, mas Ele nos toma no colo, Ele nos ajuda. O Senhor está cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Não desista, esta é a palavra para alguém aqui nesta noite. Não desista. Foi nesse momento que Elias, ele pega no sono e dorme ali debaixo daquele zimbro, e de repente o anjo do Senhor toca nele. Isso é lindo. O anjo do Senhor toca nele.
e disse: levanta e come. Levanta e come, Elias. Elias olhou ao lado da sua cabeceira, ali tinha pães sobre brasa e água. Ele comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo fala novamente: Elias, levanta e come. Elias levanta e come. Ele se levanta e come, porque longa e comprida é a tua caminhada. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. Hoje nós estamos num culto de ceia, com a força de cada culto de Santa Ceia. A cada mês que nos reunimos aqui, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos torna forte, o Senhor nos reaviva, o Senhor nos dá ânimo. Todas as manhãs há uma oportunidade de renovo. O Senhor está dizendo para você nesta noite: levanta-te e come, porque muito comprida é a tua caminhada. Não é o fim para você, não é o fim para você, não é o fim, é só uma prova, e você nesta prova tem que fazer como Elias: ouça a voz de Deus dizendo: levanta-te. A palavra do Senhor é a voz de Deus para nós: levanta-te, te levanta. Se você ficar inerte, você não verá nada acontecer na tua vida. Você precisa ter uma iniciativa, você precisa dar um passo, você precisa se mover, você precisa de movimentos, você precisa de atitude. Há pessoas vivendo um momento terrível de depressão, e o único movimento que faz é em direção ao psicólogo. Mas Deus chama você a ter um movimento em direção a Ele. Deus está chamando você a ter um movimento em direção ao Senhor. Afinal de contas, é Ele que tem solução para a tua vida. Mateus 11:28 diz que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor está nos chamando a um descanso. O Senhor está nos chamando aos seus braços. O Senhor está nos chamando para perto dEle, para quem tem solução. O Senhor te chama, o Senhor pede que você tenha um movimento: vinde a mim. Hoje você vai se levantar em nome do Senhor. Hoje alguma atitude você vai tomar. Você vai recomeçar. Você vai se movimentar em direção a Deus. Você pode ter pelo menos 3 movimentos. Você pode se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Tu está falando comigo, é a tua voz falando comigo. Você precisa reconhecer que é Deus falando com você, que não é conselhos de terceiros, não, é conselho de Deus para a sua vida. O Senhor está chamando aquele que está cansado, que está sobrecarregado, aquele que está prestes a desistir, e você precisa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Você precisa voltar ao caminho da intimidade com Deus, da oração. Os nossos medos são vencidos de formas espirituais. Os teus gigantes são aniquilados quando você dobra o joelho na presença de Deus. Quando um crente que serve a Deus, ele se curva diante de Deus com um propósito, os seus gigantes são derrotados. É ali que nós vencemos as nossas guerras. Deus está chamando a igreja para a oração, para a intimidade. Não há um dia que você vai procurar o Senhor na oração e você não vai encontrá-lo. Ele está ali. Não sei qual é o teu lugar da oração.
Se você tem um puff na sala, uma cadeira no quarto, um cantinho na edícula, alguns conseguem fazer uma salinha de oração em casa, mas se você não tiver, procure algum lugar e recomece, porque o Senhor está dizendo para você: longa e comprida é a tua caminhada. Quantos acreditam nessa palavra? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Tem muita gente que depende exclusivamente de você. Tem muita gente que depende só de você. Se você baixar a guarda, a tua família cai. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você como alguém que tem fé, que fez cair fogo do céu, que fez chover. E dentro de você esse medo. As pessoas estão olhando para você como um vencedor. Os teus filhos estão olhando para você. Os teus parentes estão olhando para você. Você está sendo observado. Sorria. Você está sendo filmado. Alguém está olhando para você. E você precisa se levantar. Alguém depende de você. Havia Eliseu para ser ungido. Havia reis para ser ungido. Nós fizemos uma cortina diante de nós na hora do medo. Nós não vemos nada. Há uma cortina que nós não conseguimos contemplar o horizonte. Nós entramos no nosso pirraiote. Diante do mar vermelho, ninguém vê solução. Na retaguarda, um exército de inimigos. Diante de nós, o mar vermelho. Os montes impossíveis, solução impossível. Mas nós fazemos menção do nosso Deus. E Deus mostra coisas simples para nós. Mas pastor, de onde eu vou começar? Como que eu começo? Foi o que Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas? O que tens na tua mão? Ele disse: uma vara, Senhor. Uma vara. Aquilo que você precisa para começar, você já tem. Está na tua mão. Quantos têm Bíblia? Levante a mão. Quantos têm Bíblia? Em casa tem Bíblia também. Esse é um instrumento de batalha. Este é um instrumento de batalha. Se você procurar esta palavra de Deus como fonte de conselho, Deus te direcionará a uma palavra. E talvez seja exatamente essa: levanta e come, porque muito comprida é a tua caminhada. O Senhor está renovando as tuas forças aqui. O Senhor está renovando as forças daqueles que estão pensando que vão parar, daqueles que estão pensando que vão desistir. O Senhor está renovando as forças de alguém aqui nesta noite. Com a força daquela comida, amados, com a força daquela comida, diz a Bíblia que Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites. Esses 40 dias e 40 noites pode simbolizar o tempo que você vai precisar para chegar até no tempo da promessa. Para Israel foram 40 anos no deserto. Para você não sei quanto tempo que falta para você se encontrar com o teu Deus. Mas a verdade é que com a força daquela comida, Elias conseguiu força para ir até Horebe. Ele enfrentou o deserto, caminhou 40 dias, 40 noites. Quando ele viu, ele já estava em Horebe. Deus quer te levar a Horebe. Deus está querendo levar alguém aqui a Horebe. Quantos querem chegar em Horebe? Quantos querem mais, um lugar mais alto? O Senhor está te levando a lugares mais altos, em oração, em conhecimento, em obediência, em louvor.
O Senhor quer nos levar a Horebe, lugares mais altos, lugares de propósitos, lugares de conquistas, lugares de aliança. Foi no Horebe que Deus chama Moisés, quando ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. De repente ele assiste uma sarça ardendo em chama sem se consumir. Ele se aproxima para ver o que acontecia, e Deus brada do meio da sarça, do meio do fogo, dizendo: Moisés, Moisés, não te chegue para cá, porque este lugar é santo. O Senhor está nos levando a um lugar mais santo, dentro de nós. Não para. O Senhor está falando com você, não para. Não desista. O Senhor está falando com alguém aqui. Foi muito forte quando eu li essa palavra e Elias disse: basta. Deus está falando com alguém que disse basta. Vamos ficar em pé. Deus está falando com alguém que disse basta. O Senhor quer renovar as tuas forças nesta noite. O Senhor nos reuniu aqui. O anjo nos tocou e disse: nos levanta, se levantem e comam. Nós vamos daqui a pouco participar do pão e do cálice. E esse culto de Santa Ceia será um divisor de águas na vida de muita gente aqui. Glória a Deus. Eu acredito que nessa tarde o Senhor me visitou. Porque muitas pessoas estão cansadas e não conseguem entender a perspectiva de Deus a seu respeito. E o Senhor diz para você: avança, caminha. Você ainda vai ver teus filhos servindo ao Senhor com alegria nesta casa. Oh, eu estou crendo. Alguns vão ver os filhos de seus filhos com alegria servindo nesta casa. Você vai ver aquela pessoa que está lá com você no teu trabalho, na tua empresa. Você vai ver ela adorando ao Senhor aqui com você. Você vai ter o prazer de ver as pessoas que você tocou servindo ao Senhor. Oh, aleluia. Elias teve o privilégio de chamar Eliseu, e Eliseu seguiu Elias de uma forma tão sublime que ele não deixava Elias se ausentar dele. Eliseu sabia que Elias tinha uma promessa de ser levado aos céus, e Eliseu sabia disso e fez uma oração pedindo porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eu quero dizer para você que há pessoas que vão olhar para você e dizer assim: eu quero o que você tem. Lá na escola, jovem, na faculdade, vai olhar para você e vai dizer: eu quero o que você tem. Pessoas vão se aproximar de você e não vão querer largar mais você, porque você comeu deste pão, você bebeu a água do céu, e você se levantou e caminhou. Não foi o teu fim, tem muita coisa ainda para acontecer na tua casa, na tua família. Aqui está fazendo faculdade, com medo da faculdade da filosofia, com medo. O Senhor te levanta lá. Não tenha medo, se levanta como um instrumento de Deus. Não é de forma racional. Não, é pela fé.
As pessoas na faculdade vão te procurar na hora do recreio. O Senhor fala com você. As pessoas vão te procurar na hora do recreio, se encostando em você e dizendo: eu quero o que você tem. As pessoas vão se aproximar de você, porque aquilo que você tem é tão lindo. Foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que plantou em você. E as pessoas terão o prazer de acompanhar você passo a passo. Fica em Gilgal. Não, eu não fico, eu vou para Betel. Fica em Betel. Não, eu não fico, eu vou para o Jordão. Eu vou atrás de você, porque você tem algo de Deus na tua vida. É evidente, quando o crente carrega a alegria depois de passar por Berseba, cansado das lutas do Carmelo, mas Deus o leva até Horebe, para ele ver que Deus renova os seus propósitos. E como fez com Moisés, diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e te escolhi. O Senhor tem gente escolhida aqui. Quantos que o Senhor escolheu aqui? Por favor, levante a mão, fique de mão levantada. O Senhor está renovando as tuas forças hoje. E com a força desta comida, pastor Joelson, mas é um pedacinho de pão desse tamanho, pastor Joelson. Esqueça isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos celebrar o Senhor com a mesa do Senhor preparada, e esta Santa Ceia vai nos remeter a esse link da eternidade. Nós vamos lembrar que Jesus disse: até aquele dia, meu filho. Então, se é até aquele dia, está marcado o encontro. Eu já tenho um encontro com a eternidade. Quantos aqui têm um encontro com a eternidade? Já há uma data marcada no céu. Você tem um encontro com a eternidade. Nada pode te deter, nada pode te parar. Nenhum espírito de Jezabel, nenhum espírito mundano pode te colocar medo. Uramandakaso benefaceia. Uracanta e acantou viaceia. Uramandarakaso beneflastre. Uracanta e acantou vianaceia menecalabastre. O Senhor está tirando os teus medos. O Senhor está tirando os teus medos. O Senhor está falando com você e tirando os teus medos. Se levante para tomar posse disso. O Senhor está te levantando agora. Você está vencendo os teus medos. Os teus medos. Medo de lugares. Medo de pessoas. O Senhor conhece os teus medos. O Senhor conhece os teus medos. E Ele diz: eu não vos dei o espírito de medo. Não vos dei espírito de medo, mas de fortaleza, de poder e de moderação. Levanta, come e bebe, porque longa e comprida é a tua caminhada. O Senhor está renovando o seu povo. O Senhor está te chamando novamente e está apontando o caminho. Vai, porque eu ainda vou te usar. Vai, porque você ainda vai pregar. Vai, porque ainda você vai ser usado. O Senhor está te chamando. O Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor nos fortalece. A palavra de Deus nos alimenta nesta noite, como aquele pão que estava na cabeceira de Elias. Mesmo sem apetite, o Senhor te convida: coma deste pão. O Senhor te dará fome de pão. O Senhor te dará fome. Você vai comer, você vai beber. Coma, beba agora. Vai comendo, vai bebendo. Sinta a força. O Senhor está renovando famílias aqui.